Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa semanal, aliás, bissemanal, sobre tudo o que se passa no ambiente digital e, no caso dessa semana, no caso desta sexta-feira, no ambiente das redes sociais. Pedro Cora, toda sexta-feira, toda terça-feira, na sua plataforma favorita de podcasts, no canal de YouTube no meio. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está a Cora Roney. Redes sociais, Cora, de que a gente vai falar, hein? Nós vamos meter a mão na cumbuca. Nós vamos cutucar a casa de moribundos. A gente vai falar sobre o artigo que o antropólogo, poeta e romancista Antônio Risério escreveu a respeito de racismo reverso, identitarismo na Folha de São Paulo, que mobilizou as redes sociais brasileiras do domingo para cá. E eu não sei se eu e a Cora discordamos, mas olha, tem debate. Então vem com a gente. Cora Roney, a gente teve uma semana agitada nas redes sociais, né? O escritor, romancista, antropólogo Antônio Risério, ele publicou um artigo na Ilustríssima, na Folha de São Paulo, no domingo, a respeito... Ele faz, como são os artigos da Ilustríssima, um artigo longo, e é sempre um risco a gente resumir muito, mas ele faz um argumento. O Risério, em momento algum, nega que existe racismo no Brasil, racismo contra negros, mas ele argumenta que também existe um movimento identitário muito forte dentro do movimento negro, que atua com racismo reverso, quer dizer, existe também um racismo contra brancos, tudo mais. Enfim, isso, claro, é o tipo do assunto que, quando chega nas redes sociais, explode. Houve abaixo-assinado de jornalistas da Folha questionando os critérios editoriais da Folha, dizendo que a Folha, com muita frequência, isso é o que os jornalistas dizem, né? Que a Folha, com muita frequência, tem publicado artigos que, de alguma forma, questionam o racismo no Brasil. Houve um abaixo-assinado também em favor do Risério, argumentando que esses movimentos identitaristas, na verdade, querem refrear e interromper o livre debate, querem impor tabus a determinados assuntos, querem censurar determinadas vozes. Muito calor, né, Cora? E o que é raro, não é muito comum, não é que a gente discorde de todo, mas temos pontos de vista que são ligeiramente divergentes em vários momentos aí dessa discussão, né? Então, eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso, já que é um assunto fervendo tanto nas redes sociais, que é um tema nosso, e no Brasil, evidentemente. Como é que você está lendo a coisa toda agora? Bom, em primeiro lugar, eu acho que nós dois mais concordamos do que discordamos. Digamos, nós concordamos no varejo e discordamos, ou concordamos no atacado e discordamos no varejo, digamos assim. Eu estou lendo a coisa toda com uma grande preocupação que eu tenho em relação aos movimentos identitários, sim. Não só o movimento negro, não. Ao movimento LGBTQI+, ao movimento feminista. Eu discordo da agressividade com que os movimentos reagem quando alguém opõe qualquer coisa a eles, ou sequer opõe, quando alguém diz alguma coisa que não lhes parece agradável. Eles têm limitado o debate a uma voz uníssona. Quer dizer, não se pode contrariar, não se pode sair do texto previamente aprovado sob risco de ser taxado de machista, racista, homofóbico,
Risério foi chamado até de supremacista. Então, eu acho que isso não contribui para o debate, eu acho que isso não contribui para as causas, eu acho que isso fornece uma arma na mão da direita. Eu acho que esse tipo de reação extremada oferece às pessoas realmente radicais, às pessoas realmente perigosas, que querem, de fato, acabar com toda a diversidade, uma arma poderosíssima, porque mostra como são radicais as pessoas que defendem esses movimentos. Então, eu, em princípio, sou contra a violência da reação ao artigo do Risério. Eu acho que as pessoas devem debater palavras com palavras. Eu acho que as pessoas devem debater os argumentos que uma pessoa apresenta com outros argumentos. Mas você não parte para a desqualificação imediata da pessoa. Você não parte para dizer que o Risério, o fulano, o Beltrano é racista, é supremacista, como eu vi gente pedindo a cabeça do Risério, tipo, calem a boca desse. Você não pede o silenciamento de uma voz, porque em nenhum momento o Risério foi racista no artigo dele. O Risério, a meu ver, cometeu um erro, ele cometeu alguns erros no artigo, mas enfim. Mas o que eu acho que é o erro essencial da coisa é que a gente tem no Brasil interpretações diferentes do que seja racismo hoje em dia. E até um certo ponto, você tem uma palavra, racismo, que tem uma aplicação individual. Quer dizer, eu, Cora, posso ser racista contra você, Pedro, sei lá, por tuas crenças religiosas, ou pela cor do teu cabelo, sei lá, qualquer coisa. Mas, a partir de um certo momento, bastante recente, essa palavra racismo, ela deixa de ser uma coisa individual. Ela passa a ser uma questão de poder, ela passa a incorporar os elementos da opressão. E eu vou te dar um exemplo, que eu me sinto mais à vontade para falar, que é a questão do antissemitismo. Porque você não pode falar em antissemitismo reverso, porque não existe. Mas também é verdade que a palavra antissemitismo só tem uma acepção. Então, acho que um dos grandes problemas desse artigo é que a palavra racismo foi uma palavra empregada de forma errada e gerou toda essa confusão. Eu acho que se pode falar em preconceito, eu acho que pode se falar em discriminação racial. Isso você encontra negros com preconceito racial contra brancos, você encontra brancos com preconceito racial contra pretos, você tem preconceito contra orientais, enfim. O que não falta é ser humano preconceituoso, porque o preconceito, pelo visto, faz parte da psique humana. Né? A gente ser diferente um do outro leva a uma desconfiança, pelo visto, eterna, porque a humanidade não consegue se perceber como igual. Enfim. Vamos começar pela questão do racismo. Eu entendo quando você fala, embora mais novo que você, eu fui criado no Brasil dos anos 70, né? Então, Brasil dos anos 70, 80. Então, o significado do termo racismo com o qual eu me habituei quando era criança e início da adolescência não é distinto daquele com o qual você se habituou. Mas tem uma hora aí que isso tem muito a ver com o movimento negro. Claro, o problema não é a piada de mau gosto, o problema não é usar. Eu falei isso no ponto de partida ontem. O problema não é usar expressões como lista negra, o tempo está negro, etc. O problema é que
mais da metade da população brasileira é negra, e se você pega e começa a dividir em estatísticas o Brasil, os 10% mais ricos, 70% são brancos. Os 10% mais pobres, 75% são negros. A renda média de uma família branca no Brasil é o dobro da renda média de uma família branca, de uma família negra. Se você é negro, você tem 3 vezes mais chance de ser assassinado no Brasil do que se você é branco. Mais de 80% das pessoas que a polícia do Rio de Janeiro mata são pessoas negras, não são pessoas brancas. Quer dizer, você começa a enfileirar, a gente pode ir para a população carcerária, a gente pode ir para o número de deputados federais, o percentual de deputados federais é menos de 1/4 dos deputados federais são negros. Quer dizer, você começa a dissolver e desmontar a sociedade brasileira em percentuais e você percebe que o país é racista. É simplesmente da maneira como estruturamos a sociedade, porque isso é um processo histórico, evidentemente. Agora, se você é negro, você é provavelmente pobre, você é provavelmente deseducado, você provavelmente não tem capacidade de chegar a um cargo de gerência, por falta de educação, por falta de estrutura familiar, por falta de... Então, quando o Risério se vira e fala tem identitarista radical no Twitter, não é exatamente isso que ele fala, né? Ele fala das redes sociais, etc. Mas tem identitarista radical que ofende brancos e que não é a mesma coisa. Simplesmente não é a mesma coisa. Eu acho muito feliz o exemplo que você usa do antissemitismo, porque a história do antissemitismo na Europa, que vem desde a Idade Média e termina com o Holocausto, ela não não se termina. trata... Não, perdão. Claro que não. Eu digo, o ápice... O ápice, o ápice é o Holocausto, e o motivo pelo qual o ápice é o Holocausto é porque quando fica claro que aconteceu o Holocausto, no pós-guerra, é aquela coisa que você não pode mais negar, que tem uma coisa que o problema não é piada com o nariz do Jacó. O problema é muito mais profundo. O problema é um ódio tal de uma quantidade grande de pessoas, o suficiente que permitiu a morte de mais de 6 milhões de pessoas. E isso não veio como se não tivesse tido alertas, veio com décadas de pogroms no leste europeu e na Rússia. Quer dizer, a coisa veio num crescendo. É claro que a questão da história negra no Brasil é diferente, porque o genocídio vem antes, na forma da escravatura. E pós-escravatura, você simplesmente não tem nenhum tipo de esforço de dirimir o mal terrível que foi feito a essas pessoas que foram arrancadas da África. Sim. Entendeu? E aí, discussões como tinham negros que escravizavam na África, essas discussões são absolutamente irrelevantes. Sabe, uma das coisas que as pessoas não sabem é o seguinte: até os portugueses tomarem a decisão de escravizar pessoas negras na África e trazer para as Américas, nunca escravidão na história da humanidade tinha sido algo com uma cor de pele. Escravidão era escravidão do seu inimigo. Eu não estou tentando limpar a barra de escravidão, não, mas escravidão era coisa do seu inimigo, era prender a tribo que... Existiam escravos, mas o escravo não era uma etnia. A partir do século XVI, Portugal, isso não aconteceu em nenhum outro lugar, isso aconteceu em Portugal. Portugal começa a escravizar negros africanos para levar para as Américas, e a Igreja Católica começa a construir um discurso de que aquelas eram pessoas que de alguma forma eram inferiores, tudo mais. Quer dizer, houve uma construção econômica racial para... Eu não quero me estender demais nesse processo. O fato é,
aquilo que aconteceu no século XVI tem consequências claras que a gente explica em Até hoje. números no Brasil de hoje. E se a gente não reconhece que isso existe, a gente não começa a resolver o problema. A gente só vai conseguir mobilizar o Estado para ter políticas públicas. Eu não estou nem entrando no mérito de que tipo de política pública é necessário para fazer isso, mas sem uma ação concreta do Estado, se você simplesmente deixar acontecer, o que vai acontecer é que vai continuar tudo como dantes. O fato é, primeiro, a sociedade precisa reconhecer que o problema existe. Na sequência, o Estado começa a ser pressionado a resolver um problema que, na minha opinião, é o problema mais grave que a sociedade brasileira tem. Agora, existe uma questão paralela que não tem rigorosamente nada a ver com racismo, que é a nossa política se tribalizou. Quando a gente fala de movimento LGBTQIA+, quando a gente fala de movimento feminista, quando a gente fala de movimento negro, com muita frequência a gente usa esse termo identitarismo, né? Movimentos identitários. Mas vem cá, em que isso é diferente de evangélicos organizados politicamente em prol de pautas evangélicas? Em que isso é diferente de agro-brancos que ficam ali no centro-oeste, entre o centro-oeste e o norte, e agem... No fim das contas, houve uma tribalização da política. Isso não é da esquerda, isso não é da direita. Isso é uma coisa de... As pessoas começaram a se identificar como grupos e começaram a fazer política em função de defesa dos interesses do meu grupo contra os outros grupos. Eu prefiro o termo tribalização da política do que o identitarismo. Mas, no fim das contas, é rigorosamente a mesma coisa. E esse tipo de política identitária / tribalista é essa política mesmo de calar as pessoas que pensam diferente, de ocupar território, fazer cancelamentos e tudo mais. Então, a gente tem um problema político muito grave, que é o seguinte: a ideia de democracia ela parte do princípio de que há diferentes correntes de opinião na sociedade e que essas correntes de opinião entram em algo que a gente chama de debate público e vão argumentando, vão negociando espaços, vão negociando, olha, esse aqui é um tema caro para mim, esse é um tema caro para você, então eu abro mão aqui, você abre mão aí e tal, você vai fazendo o debate público e você vai chegando a conclusões e você move o processo de governança, né? De autogovernança dos povos, né? De autogestão dos povos. Mas, olha... Agora, isso depende... Deixa eu só terminar aqui o raciocínio. Isso depende de uma política que é baseada em grupos que se reúnem a partir da comunhão de ideias. Aí a gente chama esses grupos de partidos políticos, a gente chama esse grupo do que for. A gente está num tipo de sociedade que está se organizando politicamente através de tribos, através de identidade. Quando você para de se reunir através de ideias em comum e começa a se reunir através de identidade, você promove um tipo de política que não, eu preciso defender o meu grupo e ser contra os outros grupos. Aí é uma política de aniquilação do outro. Não é mais uma política que você consegue discutir no debate público. E aí isso não é sustentável a médio ou longo prazo numa democracia. Então, o Risério tem uma razão quando ele se vira e fala: pô, esses caras, esses identitaristas, eles querem calar os outros, tudo mais. Mas o problema não é o movimento negro, o problema é como que a política está organizada hoje. E aí, se você mistura esses dois assuntos, fica parecendo que existe um problema no movimento negro. Não existe um problema no movimento negro, existe um problema na maneira como estamos fazendo política. A pauta do movimento negro, que é a ampliação de espaço para a população negra dentro da estrutura da sociedade brasileira, é a pauta mais importante da sociedade brasileira, na minha opinião. Percebe que eu acho que são... Percebe que o que eu estou tentando dizer essencialmente é o seguinte: eu acho que o Risério
misturou canais. São debates completamente diferentes e que não podem ser misturados. A não ser que você queira fazer o serviço, eu não estou dizendo que o Risério quer isso, não. Mas ele acaba fazendo o serviço do bolsonarismo, sabe? Olha, eu acho que... Eu entendo perfeitamente o que você quer dizer com essa questão da tribalização. Mas eu sou profundamente contra essa tribalização, porque eu acho Somos. porque eu acho que ela bloqueia o debate. Quer dizer, eu acho que Claro. quando você começa a criar assuntos tabu ou assuntos que passam a ser discutidos apenas ad hominem, você não tem mais debate. Você partiu para a época das machadinhas. Então, essas pessoas que são contra... Eu fiquei bastante horrorizada com as manifestações que eu encontrei, porque eu acho que não se pede o silenciamento das vozes, especialmente não se você é jornalista. Quer dizer, nisso você tem uma opinião diferente da minha também, mas eu fiquei contra a carta dos jornalistas, contra o Risério, porque eu venho de um tempo em que a gente pediu o contrário, a gente queria uma pluralidade de opiniões. Sabe? Eu acho que até uma provocação, você pode interpretar o texto do Risério como uma provocação, porque é também, mas eu acho que provocações devem levar ao debate, não ao aniquilamento da pessoa, não ao ataque pessoal, sabe? Sei lá, a descombubilação da validade da pessoa como debatedor, ou enfim, não se manda calar as pessoas porque não se gostou do que elas escreveram, sabe? Quer dizer, Eu prefiro até... e vou te dizer uma coisa, eu acho sim que o Risério tem uma razão ali quando ele fala, aí concordo com você que o problema não é do movimento negro, que o problema é muito mais amplo, que as minorias hoje têm, minoria muito entre aspas, hein, porque as minorias são todas maiorias hoje, mas quando vindo de certa parte o discurso de ódio é aceito. Quer dizer, quando você na internet você encontra manifestações de ódio de grupos identitários e elas são ou não são válidas conforme o lugar onde você está politicamente. Sabe? O lugar ideológico onde você se encontra. Então, alguém que chega e determina que um grupo pode ser exterminado ou que um grupo é subhumano, que acontece entre os grupos, igualmente, hoje, de um lado para o outro, eu acho que isso não vai levar a lugar nenhum. E não é só no debate, é na formação da sociedade, porque a gente caminha para uma situação de confronto permanente, em vez da gente buscar soluções de entendimento. Eu prefiro não me manifestar sobre a carta dos jornalistas. Eu escrevo como colunista no Estado e no Globo, que são os dois jornais que são concorrentes da Folha como os três grandes jornais brasileiros. E eu tive cargo no Aquário, né, na direção de ambos, né, tanto Estado quanto a Folha. Não tenho mais, mas... Desculpa, tanto Estado quanto Globo. Eu prefiro não dar pitaco na carta dos jornalistas. E... Em essência, Cora, eu acho que existe um problema, sim, e grave, na maneira como a gente está organizando de forma tribalista a política. Não é só no Brasil. Eu acho que movimentos de cancelamento são movimentos modernos de censura.
Você não censura mais proibindo que as pessoas tenham acesso a uma conta de Twitter, um canal no YouTube, ou mesmo uma coluna de jornal. Mas você intimida, né? Eu já fui cancelado, e de forma particularmente violenta, várias vezes. Você também. Eu já tomei remédio tarja preta por causa de cancelamento, então eu posso dizer com toda liberdade, cancelamento funciona. Cancelamento faz doer. Eu não parei de falar. Eu não parei de falar as coisas nas quais eu acredito, porque eu acho que fundamentalmente eu escolhi uma profissão, como você escolheu uma profissão em que a gente assumiu um compromisso de estar no debate público e não se intimidar. Agora, quando eu virei jornalista, esse troço não existia, e quando você virou jornalista, muito menos, né? Só que eu acho que quando você pega a lente da questão do combate à tribalização da política e põe ela nos identitários do movimento negro, que existem, e que são tão irascíveis quanto os identitários de qualquer outro movimento, mas quando você põe em cima dos identitários do movimento negro, fica parecendo que existe um problema ali, e fica parecendo quase que subentendido que o problema é a pauta, quando o problema está de alguma forma na pauta ali do movimento negro, quando eu acho que no conjunto de todos os movimentos tribais ou identitários, não importa como a gente quer chamar, um dos que menos tem poder de impor divisões e espatifar de alguma forma a sociedade são justamente os identitários do movimento negro. Eles não têm tanto poder assim. Os identitários do agro, os identitários evangélicos, eles têm mais poder político de impor rachas ao Brasil, de impor decisões políticas ao Brasil, do que os identitários do movimento negro. Isso você tem. Então, a gente está entrando num debate, enquanto que poucos grupos identitários têm mais justiças a cobrar da sociedade do que esses. Olha, são tão radicais quanto. A pauta deles é de um nível de justiça acachapante, eles têm toda a razão. Sim, sim. Não, nisso eu concordo totalmente com você. Eu acho que o Risério está essencialmente equivocado, profundamente equivocado na briga que ele escolheu comprar. Sabe, ele partiu contra o elo mais fraco do problema que existe. Essa é a minha impressão. Isso eu também concordo com você. Quer dizer, eu acho que não há porquê você partir para isso. Nisso concordamos totalmente. Mas eu discordo da reação. Sabe? Sim, mas... E eu acho que esse tipo de reação busca destruir a reputação do outro, que busca destruir o outro, e ela é uma ferramenta para quem de fato quer destruir a gente. Sim. Então, eu acho que esse tipo de reação causa dano não onde deveria causar, mas causa dano dentro do espaço onde você tem gente que simpatiza com o movimento, embora não diga necessariamente coisas que agradam, ou que tem uma posição divergente, ou que eventualmente diga uma besteira. Sabe? Eu acho que quando você tem uma reação maciça dessas, de dizer que o Risério é supremacista,
o Risério deve ser calado, que deve ser demitido da Folha, que isso e que aquilo, você está dando aos bolsonaros, você está dando ao agro, você está dando aos evangélicos, você está dando a todo mundo que quer acabar com a diversidade e que quer acabar com uma visão mais justa do mundo, uma ferramenta para dizer: olha como é que eles reagem, olha como essa gente é insensível É, ao diálogo. Então, é mas, complicado. eu, mas eu acho que estar no debate público exige um tipo de inteligência estratégica da parte de qualquer um que queira estar no debate público. E o Risério é alguém que quer estar no debate público. Então, a primeira coisa que você tem de fazer é escolher qual é a briga que você quer comprar. Se você acha que o grande problema do Brasil é o identitarismo negro, eu não sei se é isso que o Risério acha, tá? Mas ele dedica uma considerável parte do tempo dele a isso. Então, tudo bem. Agora, o resultado, na maneira como a política se organiza e a maneira como o debate público se organiza no Brasil hoje, no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, em Israel, etc. O resultado de um artigo como o que ele publicou na Ilustríssima vai ser que os suspeitos de sempre vão se manifestar a favor dele e os suspeitos de sempre vão se manifestar contra ele. Cora, a partir daquele artigo, eu e você, lendo o artigo antes de ser publicado, saberíamos exatamente o que ia acontecer no Twitter. Com certeza. Então, não é como se, mas vão fazer isso. Não, você publicou aquele artigo, o resultado vai ser esse. E os argumentos que vão ser postos estão querendo censurar o Risério, estes identitaristas XYZ, ou então este racista, este supremacista, este... É o que vai acontecer. Então, se você quer intervir no debate público, se você de alguma forma quer tentar perturbar de alguma maneira e causar alguma onda na maneira como a sociedade pensa, na maneira como a sociedade reflete, se você quer ter algum tipo de efeito, a maneira como o Risério fez é certa de ter efeito zero. É certa de provocar muito calor e trazer pouca luz. Entendeu? Quer comprar uma briga com a questão da tribalização da estrutura, da maneira como estamos debatendo política? Eu acho que isso é uma das brigas mais importantes que existem para se ter no espaço público. Não é pegando o elo mais fraco das tribos, entende? Não, totalmente entendo isso, mas veja que eu acho que... Quer dizer, eu não posso achar em nome do Risério ou de quem quer que seja, Claro. mas eu imagino que quando alguém escreve um artigo como o que o Risério escreveu, ele está fazendo um alerta exatamente em relação a isso, pegando numa parte que não merece, pegando numa parte fraca que não tem tanta culpa no cartório, mas alertando para isso, para o fato de que hoje é permitido violência da parte de grupos identitários, dependendo de onde você se encontra ideologicamente. Que a sociedade está mais apta a aceitar, ou a sociedade não, mas uma parcela da sociedade aceita melhor um juízo genérico sobre as pessoas, se esse juízo genérico for feito do ponto de vista dos movimentos negros, ou dos movimentos LGBTQIA, ou do movimento feminista. Quer dizer, esses movimentos, aliás, têm razão, né? Porque não há nada que leve uma pessoa negra
a achar que os brancos são legais por motivo algum, né? Então, vamos lá, que há muita razão por trás. Não há porquê uma mulher achar que os homens, como coletivo, são gente bacana, e por aí vai. Mas eu acho que substituir um ódio por outro ódio não vai fazer bem a ninguém. Nós vamos acabar todos mortos, sabe, no fim. Isso eu concordo com você, Cora. Nos vemos na terça? Sim, senhor. Se ainda estivermos vivos e não cancelados.